Boa tarde, galera. Boa tarde, boa noite, bom dia. Os criadores, criadoras, como que vocês estão? Tem passado de frio, né? Espero que você esteja bem. Quem fala com vocês é o Antônio, tá? O Antônio do Criatório Dias Canário, tá? Tô passando aqui, né, para dar mais uma resumida, né, na semana, né? E para falar que assim, graças a Deus aqui tá no criatório, né? Tá tudo dentro das possibilidades, né? Que eu esperava aí por esse início de temporada, né? Foi uma expectativa muito grande, né? E os casais que eu formei aqui, né? 40% já estão 40% já tem filhote dos casais e 60% estão em transição, né? Em termos de choco, né? De confecção de ninho, né? E tá dentro do esperado? Tá, né? E quando a gente coloca os casais, né? Junta os casais, né? Às vezes a gente está naquela expectativa que os casais já vão, né, ter filhote, as fêmeas já vai começar já confeccionar o ninho, já vai botar e tudo mais. E às vezes não é bem isso, né? Por quê? Às vezes a gente pega uma fêmea, já tá com a croaca pronta, inchada, né? Igual a gente já tem falado em outros vídeos. E a croaca formata assim de um charuto, né? Você fala, pô, essa fêmea aqui tá pronta. Tá no auge dela já né? E às vezes você coloca o casal, né? Você vê até o macho galando e tudo mais. Mas às vezes não acontece do organismo entre o macho e a fêmea não tá 100% pronto, né? A fêmea ela tem aquela coisa de estar fazendo o ninho, desfazendo o ninho, né? Mas isso é tudo de organismo, né? De cada genética, de cada matriz, né? Cada um tem uma reação diferente, né? Às vezes tem canária que às vezes a gente acha que vai demorar um pouco mais, passa 2, 3 dias, você vai ver a canária já tá deitada, já tá botando os ovos, né? E aquela canária que você tá com aquela expectativa que ela tá pronta, você já tirou ela ali do viveiro, que ela tá voando, piando, e ela já vai ficar pronta logo. Às vezes a gente tem que ter paciência, que às vezes você vai colocar junto, ela vai formar o ninho, vai confeccionar, vai tudo, né? Mas por algum motivo da natureza ela não vai botar, igual aconteceu aqui. E aquela expectativa de que ela já vai botar, às vezes demora 1, 2, 3 dias, uma semana, às vezes até 2, 3 semanas, né? Pra vocês terem ideia, eu tive essa experiência aqui, né? Já nessa formação de casais. Eu coloquei, né, os casais, igual eu falei pra vocês, formei 20 casais, né? E teve fêmeas que já é mãe. E foram colocadas tudo no mesmo período, né?
E eu formei casal em junho, né? Comecinho de junho. Já tem aí 40% igual eu mencionei no vídeo, que tem fêmea que os filhotes já estão com... Hoje está fazendo 9 dias de nascido. Então tem filhote com 9 dias, outros com 7, outros com 8. Tem mães que estão com 2 dias, né? Seus filhotes veio ao mundo, né? Isso é normal? Não é normal, tá? Se você estiver passando algum tipo de experiência igual a essa, às vezes a gente tá... será que a fêmea tá pronta? Será que o macho tá pronto? Você tem que dar o tempo, você tem que esperar, tá? Tem que esperar que vai dar certo. Se a fêmea, ela tá pegando, né, o material para confeccionar o ninho, o macho tá cantando bem, ela tá piando, você já pegou ela na mão, ela tá com a croaca explodindo de gorda, né? Então é esperar, né? Tem que esperar. Tem um pouco de paciência que vai dar certo, porque até a gente que já tem um pouco de experiência, a gente fica naquela ansiedade também, né? Ué, será que tá tudo bem com essa canária? Né? Você começa a observar mais. Às vezes ela passa que tá meio quietinha, né? Tem hora que ela passa que tá mais agitada, tá fazendo ninho, mas é tudo questão de tempo, né? Porque eu tive aqui fêmeas, elas deitadas, tá tudo bonitinho no ninho, mas ainda não tem ovos. Ela tá deitadinha lá. Ela deita, levanta, sai, né? Então assim, o organismo dela, né, tá ainda em formação, de transformação delas começar, né, gerar os ovos, né? Então assim, a gente tem que esperar, né? Pode acontecer de você colocar aí um casal com 2, 3 dias, a fêmea já tá o macho galando, a fêmea já botando. Sim, foi o que aconteceu aqui comigo. Mas tem outras fêmeas que você vai ter que esperar um pouco mais. Não é porque ela não está pronta. O tempo de cada de cada espécie é diferente, né? É diferente. E às vezes aquela expectativa de você de ver a fêmea, né, já formando um ninho e botando, é muito grande. Mas temos que esperar, né? Temos que esperar, porque nessa expectativa que a gente fica de achar que o casal não foi bem sucedido, alguma coisa, é aí onde que a gente acaba tomando uma queda do cavalo. Aí que a gente cai do cavalo. Porque aí, quando menos você espera, ela tá deitada no ninho. Quando ela tá quietinha de manhã, quando você vai ver, ela já tá naquela situação, né, para botar o ovo, né? Que não sei se você sabe, mas geralmente é os horários assim das fêmeas botar ovos é entre 8 e 9 horas, tá? Não sei dizer 8 horas da manhã, tá? É o horário assim que eu olho que a maioria das fêmeas, elas estão prontas nesse horário. E você vê que assim, é todo como que eu posso dizer? Tem todo um preparo de esforço para ela botar o ovo para fora, né? Porque a parte da musculatura que envolve ali a croaca dela, principalmente se é uma mãe nova, né, que ela nunca botou, tem um esforço ali na musculatura dela, né? E ali, se ela tá bem alimentada, foi uma canária que ela se exercitou, né? Até mesmo a junta que você coloca, né,
amarrada na gaiola, às vezes umas fitinhas. Eu gosto de colocar algumas tiras, por quê? Isso daí eu estou preparando a musculatura da canária. Quando ela começa a puxar a junta, quando ela está presa, amarrada em algum lugar, ela está fazendo exercício. Ela está exercitando a parte musculatura dela. Então, assim, dificilmente essa canária vai ter ovo atravessado, ovo que ela não consegue expelir para fora. Então tem todo um preparo, né? E assim que ela botou o primeiro ovo, né, a musculatura dela começa a dar uma relaxada. Porque você pode prestar atenção que a parte do abdômen dela fica maior, né? Que às vezes eu olho aqui uma canária, né, um bichinho tão pequenininho, às vezes colocam ovos grandes comparado, né, do que tem a média, às vezes meio desproporcional do tamanho dela, né? Se ela não tiver um preparo muscular, né, uma boa alimentação, né, ela vai ter dificuldade, entendeu? E principalmente aquela fase que às vezes você é uma canária que você não deu um descanso bom para ela, né? Porque depois da muda tem um período de descanso. Você preparou ela com cálcio, uma boa vitamina, uma boa dieta, né? Para ela é como se fosse um parto de uma mulher, né? Porque tem todo um acontecer da natureza para expandir, né, essa saída do ovo. Então, falando, né, de preparo, de canária quando está pronto, outro não. Então tem todo esse processo, né, processo da natureza. E eu falo para você, pode esperar que vai dar certo para você também. Vai acontecer a sua canária, né, dar luz aos ovos à muda, né? E se o macho e a fêmea, volto a falar, tão bons de saúde, tão preparados, né, para a temporada, né, vai dar tudo certo. Porque uma fêmea sã, saudável, né, ela vai fazer aí uma média, tá? Uma média de 4 a 5, até mesmo. Conheço pessoas que já aconteceu até comigo, de fazer 6 posturas com uma fêmea. E de você falar assim, meu, chega, senão ela ia dar sequência, né? Então tem todo um desgaste, né, físico. Olha o que precisa aí, né, para gerar 5 ovos, o que não precisa de proteína, né? Precisa de energia, disposição, né? Então assim, o ambiente tem que estar agradável, o ambiente tem que ter menos ruído, barulho, aqueles barulhos estridentes, né, que incomoda até a gente, o mais possível, tá? Porque ela precisa estar no momento dela de relaxar, né? Gaiola, do jeito que você formou o casal, a posição que você deixou a sua gaiola, procurar deixar na mesma posição. O ninhos, aqui eu gosto de colocar no meio da gaiola, né, bem centralizado, tá? Eu não gosto de colocar no canto da gaiola, porque quando os filhotes eles começam a ficar maior, eles começam a fazer o cocôzinho deles
E eles levantam o bumbumzinho para cima para fazer cocô, né, para fora do ninho, certo? E se você deixar no canto, geralmente aquela parte ali vai ficar muito suja. E quando você deixa no meio, geralmente vai cair já na grade, que vai cair no fundo da gaiola, tá? Eu uso esse método aqui, eu acho que para mim funciona. Cada um usa do jeito que acha que é interessante, tá? Só que assim, se você colocou aí sua fêmea, seu casal, você tá aí com 2, 3 gaiolinhas, deixa lá no cantinho, né? Deixa numa altura que você possa tá mexendo fácil, tá? Se você deixar muito alto, às vezes você tem que subir em cima de uma cadeira, pode se desequilibrar aí, pode acontecer um acidente, até mesmo de você destruturar até o ninho da fêmea. Então, deixa numa altura que você possa colocar sua mão, que você possa tirar esse ninho para você ver o que está acontecendo ali dentro, tá? Até mesmo na hora de você precisar fazer uma higienização, você não vai precisar estar pegando uma parte alta que você vai incomodar a fêmea que está chocando. Seja uma parte que você tira a bandeja fácil. Se você quer colocar alguma fruta, uma hortaliça, que seja numa altura que você possa também colocar ali, que não vai incomodar ela, tá? Então isso daí é tudo manejo. E é coisa que você tem que pensar, né? Às vezes você formou aí um casal e não pensou nessas informações que eu estou te falando. Aí você precisa mudar de um canto para o outro. Ah, mas esse lado aqui está ventando, aquele ali. Então já quando você formar tudo isso, que seja num ponto estratégico, que você vai deixar ali e não vai precisar mexer mais, tá? Porque é mínimo detalhe, mas é coisa que para dar certo do começo ao fim, né? Você precisa ter esses cuidados, que são básicos, mas são importantes, né? E você deixando numa altura, né, legal, que você possa fazer o manuseio aí de uma água, de uma alimentação, fica fácil, entendeu? E aí você pode ter certeza que é só alegria, é correr pro abraço, tá? Prestar atenção na alimentação, né? Quando você está na fase de formar casal, com filhotes e tudo mais, não é o momento de, às vezes, o que eu preciso tá dando para os meus canários na época da reprodução. Você não vai mudar a sua alimentação porque nasceu filhotes. Você vai agregar o que você sempre fez. É a alpiste? É a farinhada? É a extrusada? É isso que você vai servir. Eu posso agregar alguma coisa diferente? Você só vai agregar alguma coisa diferente que você já tem hábito de dar para aquele casal, para o seu plantel aí. Porque na hora da reprodução você quer dar um exemplo. Você nunca deu uma maçã para os seus filhotes. Aí você quer dar uma maçã. Até o casal, ele não vai pegar aquela maçã porque ele não está acostumado. Tá? Você nunca deu uma couve. Aí viu um vídeo que tem que dar couve. Não. Você não precisa dar couve. Tá? A semente, a extrusada, já tem alimentação que a proteína tenha toda a substância, né, energética que a ave precisa, tá? Então, assim,
Para você mudar alguma coisa na época de reprodução, você precisa ter cuidado. Né? Ah, eu vou dar Giló. Seu canal já comia Giló? Até ele se adaptar com aquele alimento novo que você está apresentando para ele, ele não vai conseguir apresentar para os filhotes. Tá? Então, assim, às vezes a gente, né, vê tantas informações que hoje a gente está num mundo que você coloca aí, pesquisar alguma coisa, sai um monte de informação, né? Mas você tem que entender o seu básico que você já faz aí. O arroz e feijão que você já faz, tá? Que não tá errado. Água limpa, sementes, extrusado, farinhado que você dá, é o que você vai manter. Por que eu sempre estou mencionando nos meus vídeos? Em termos de alimentação. Alimentação, eu não dou farinhada úmida só na reprodução. Eu venho dando o ano todo. Tá? Igual eu falei, eu não dou mais farinhada seca e dou umedecida. Só que assim, os casais do ano passado apresentou isso para os seus filhos. Tá? Então eles, na época que eles começaram a entender e ter o paladar daquele alimento, já era filhote. Tá? Porque às vezes você vai ver um vídeo, o que eu posso dar para o meu canário? Você vai ver muita coisa. Mas você tem que ver que assim, o básico que você tem aí, você não pode mudar. Aí você pode ter problema. Tá? Aí vai acontecer do que? Do seu casal tá com baixa nutrição, porque talvez ele aquele alimento que você colocou para ele é estranho, ele não vai pegar de início, né? E se ele não estiver se alimentando bem, ele não vai conseguir passar para os filhotes. É simples assim, tá? Então assim, você quer começar, você nunca deu uma farinhada umedecida. Você continua fazendo o que você já está fazendo aí, em termos de alimentação, tá? E agrega a farinhada úmida. Apresenta para eles. Coloca um pouco. Se você vê que a fêmea e o macho foi lá e começou a provar, já é um bom sinal. Se você apresentou lá a fêmea Ninchum, você entendeu? Você não tem problema. Tá? Então assim, a lição de casa, o básico é o que você está fazendo aí. Né? É o que eu faço aqui também, que é o meu básico, do ano todo. Sementes, extrusada e farinha úmida. Tá? Já dava maçã, já dava couve, já dava uma chicória, tá? Pra você ter ideia. Até a semente. Se você nunca apresentou pro seu canário uma pirila, você vai colocar lá, ele vai Ninchum. A diferença disso tudo, que assim, o canário, todo, ele é um animal muito curioso. Né? E ele é muita coisa de paladar. Tá? É igual a gente. Você come aí Você come um contrafilé, como no churrasco. Você só comeu contrafilé. Né? Aí você resolve comprar uma picanha e fazer um churrasco. Você vai sentir a diferença. O paladar é imediato. Você vai ver que é bom, o negócio é bom, né? Então eu falo para vocês, é assim. Então o básico que você está fazendo aí, não muda. Você não tem que mudar. Tá? A gente está aqui para agregar conhecimento. Não
mudar o que você está fazendo. É claro, tem coisa que às vezes a gente está achando que está fazendo correto e as coisas você começa a ver alguma coisa que dá para melhorar. Tá? Que dá para melhorar. Então, assim, é nesse aspecto que eu estou falando, tá? Então, esse bate-papo que a gente está tendo aqui é para a gente fortalecer, né? Porque no mercado aí tá cheio de novidades, tá cheio de produto, cheio de marcas, né? Igual eu já falei em alguns outros vídeos anteriores, a semente sempre foi a fonte de alimentação dos canários, né? Aí veio a inovação, veio a farinhada, veio a extrusada, veio para facilitar, veio para agregar. Vamos experimentar? Deu certo? O canário gostou? Tá bonito de pena, tá forte, tá saudável, canário bonito, cantando bem, fibra, entendeu? Opa, vou agregar isso daqui. Mas não é que você tem que mudar o que você tá fazendo aí correto, né? Pro novo. O que é o novo? Tá cheio de produto. Tá cheio de vitamina. Tá cheio de remédio para isso, remédio para aquilo, né? Então a gente tem que ter cuidado, né? Tô falando para você, o iniciante, tá? Você que tá vendo muita informação, tá ouvindo muita informação, é isso que eu quero que você entenda, tá? Porque tudo é simples, né? Tudo pode ser simples, mas a gente tem que inovar com conhecimento, né? Água filtrada, água mineral, isso é bom? Sementes para os canários é bom? Extrusada para os canários é bom? Farinhada é boa? Sensacional, né? Você tem que fazer tudo primeiramente dentro das suas condições financeiras, né? E passo a passo a gente vai agregando, vai experimentando, vai testando. Mas numa época dessa de criação, você tem que ter cuidado que você vai servir para os seus filhotes, para suas matrizes aí, para os seus canários, porque e agora não é época de mudar nada, tá? Você já faz o básico, continua fazendo o básico. Eu quero dar um ovo cozido, quero dar uma maçã, coloca lá um pedacinho da maçã, sem problema nenhum. Antônio, eu coloquei aqui a maçã, o canário tchum. Primeiro dia não aconteceu nada, no segundo dia você vai continuar, tá? O passarinho que ele tá falando, o canário, ele é uns bichos curiosos. Eu não dava ovo cozido. Você tem como fazer uma farinhada aí, colocar ovo cozido lá? É mais fácil deles tchum, entendeu? Você nunca deu uma farinhada, seus canários, o que você vai fazer? Antônio, onde eu moro aqui não tem nem essa farinhada. Hoje tem site desses aplicativos aí, Mercado Livre, desculpa pessoal, e etc aí, que ele se entrega na tua casa. Mas como que eu vou servir? Eu nunca dei. Você dá semente? Põe a semente lá, mistura. Coloca um pouco de semente. Porque nessa que eles vão comer a semente lá, eles também vão comer a farinhada. E eles vão começar a ter o paladar. Tá bom? Então é isso, galera. Eu vim aqui pra
É mais assim para dar um alerta, né, para os iniciantes, né, que essa época de criação, o básico é o necessário e é o correto. Se você quer agregar, mas não tirando o que você já tem aí, como o que você já faz o seu ano aí, tá bom? Se você comprou um canário, uma fêmea, sei lá, num pet shop ou numa casa de ração que seja, ou de um criador, a primeira coisa que você tem que fazer é perguntar: o que ele come? O que você dá de alimento para ele? Né? Para quando você levar esse casal para sua casa aí, você sabe o que dá. A marca que o criador tá dando ali. Geralmente casa de ração, eles dão só o piche mesmo, né? As sementes, né? São poucas que eu vejo da ração, né? Da farinhada, da uma estruzada. Pelo menos onde eu moro aqui é bem nesse aspecto, tá? Mas se você comprar de alguém, pergunta, tá? Pergunta o que ele serve ali, né, de alimento pro canário, se ele come uma outra coisa, se ele está acostumado a comer uma verdura, que isso daí ele vai se adaptando. Quando você trouxer ele para sua casa, você vai se adaptar. Já o que ele já fazia no básico, que era a misturada lá das sementes, e você vai agregando as coisas que você vai vendo que é interessante aí para você, aos poucos, para ele conhecer esse alimento novo. Tá bom, galera? Então é isso. Galera, tô aqui mais uma vez, tá? Quem fala com vocês aqui é o Antônio do Dias Canário, né? Agradecendo aí, né, o Tubarão, que é um brother que tá dando uma força imensa aí. Outros inscritos aí que ainda estão dando um like, deixando seus comentários, mas não estão ainda deixando o nome, né? E hoje eu anotei o nome de um colega e eu acabei esquecendo, mas no próximo vídeo eu vou trazer uma colinha aqui e vou acabar falando. Mas assim, agradecendo a todos, tá? Estou muito satisfeito, né, com os elogios que estou recebendo, né, que aquela mensagem positiva, né, aquela coisa que faz você, né, a cada dia mais querer melhorar, querer ajudar, querer compartilhar, né, as informações, né. Então só tenho que dar meus agradecimentos para esse pessoal aí, né. E você que está vendo meu vídeo, né, meus vídeos estão tendo bastante visualização e não está inscrito, dá uma moral aí pro Dias Canário, dá uma força, né? Eu sou um simples criador aí, né, passando um pouco do que eu vivencio aqui no meu dia a dia, né? Não sou o dono da verdade, sou um mero aprendiz, um mero jovem aprendiz com 52 anos, né? E que essas informações, que a ideia dos amigos, os amantes dos canários, essa coisa expande. Essa coisa não pode ser fechada. Essa informação, ela tem que ser compartilhada, né? Se Deus nos ensinou que a gente tem que levar as boas, né, para os nossos próximos, nossos visitantes, né? Por que não fazemos isso, né? Então assim, você que está visualizando aí meus vídeos, se você puder, né, dar um voto de confiança aí, só tenho que agradecer, tá bom? Os que já estão inscritos, os que estão todo dia. Eu posto o vídeo e o pessoal já estão lá dando um joia, estão deixando uma mensagem de gratidão, de positividade, sabe, de energia. Não para não, continua, seus vídeos tá legal? Forte abraço.
tá bom? E é isso, vai surgindo coisas, tem muita coisa. Tô com algumas ideias, né? De fazer aí quando chegar uma quantidade de inscritos também, né? Começar a dar brinde, né? Tenho essa possibilidade de fazer isso, né? Levar esse reconhecimento para você que está me assistindo, tendo paciência, né, de me ouvir, né? Que hoje em dia tá tudo corrido, né? Todo mundo cheio de afazeres, né? Mas a gente tem que compartilhar e a gente tem que ter um tempo das coisas que a gente gosta. Eu, pelo menos em casa aqui, eu sou isso. Eu assisto vários vídeos relacionados à criação, a canário, a porte, a canto. É muita informação, né? A gente vai filtrar no que a gente mais interessa, claro, né? Eu sou amante dos canários de cor, de porte, né? Eu acho que eu já falei isso, eu já tenho aqui canário branco, amarelo, eu tenho vermelhos, né? Tenho cobre e tenho também o alecrim português, né? Uns canários que eu estou trabalhando neles, né? Já tem aí, já está entrando para o segundo ano, mas é isso, tá bom? Desde já, obrigado, um forte abraço e até a próxima.